Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui eu e você juntos vamos prosseguir estudando o Evangelho de João e eu queria lhe ajudar a entender um pouquinho o que nós fazemos aqui e a importância de você conhecer e saber explorar esse texto maravilhoso aqui. O Evangelho de João é um dos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. João era um dos mais jovens dos apóstolos, era um judeu, seguidor de Jesus. Eu estou sempre repetindo isso e talvez você pense, puxa, o Carlos sempre fala em judeus, por quê? Gente, nós não podemos perder a perspectiva da revelação progressiva de Deus das Escrituras. Durante muito tempo, muitos cristãos foram inclusive antissemitas, inclusive pecaram o pecado do ódio contra outro ser humano. E tentar abandonar o caráter judaico das Escrituras é perder conteúdo, né? Então, vamos ter um panorama brevezinho. Vamos brevemente recordar algumas coisas que talvez para você seja aprendizado novo. Mas, Deus criou o ser humano se afastou de Deus. Deus resolveu novamente trazer o ser humano para si. Escolheu um homem, Abraão. E Abraão é a nossa pronúncia em português, né? Do nome hebraico dele. E Deus desse homem fez uma nação. Que nação é essa? Israel. Israel, então, se tornou uma nação, para nessa nação Deus entregar sua cultura, a cultura dessa nação, né? Entregar uma história, entregar as Escrituras e para preparar um povo para receber o próprio Deus, o Messias, Jesus Cristo, para que então essa nação espalhasse o conhecimento de Deus por toda a terra. E há pessoas que têm uma perspectiva muito errada, achando que não aconteceu, que deu errado, né? Afinal de contas, nós temos hoje uma nação chamada Israel que não segue a Jesus Cristo. Bom, essa é uma parte da história, mas a primeira igreja era toda formada por judeus e foram eles que evangelizaram o mundo. Então, muitos dessa nação de Israel andaram com Jesus e andam hoje. Se você tiver curiosidade, dê uma pesquisadinha. Existe o judaísmo messiânico, que são os judeus que seguem a tradição judaica e que entendem que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, é o Senhor e é o Salvador. Vamos lá então para o nosso texto? João, capítulo 3, verso 31. Aquele que veio do alto é superior a todos. Bom, nós temos aqui Jesus Cristo sendo referenciado por João Batista. João estava batizando, rolou, vamos dizer assim, uma invejinha e um ciúme dos discípulos de João, foram reclamar para ele, olha, Jesus Cristo está batizando, as pessoas estão indo para ele. João botou o pessoal de volta no rumo e falou, olha, eu sou o padrinho do casamento, eu não sou o noivo não, viu? O noivo é ele, a festa é para ele, eu quero que ele cresça, eu quero diminuir. E aí, o João, não o João Batista ou o João Apóstolo, que é o João Evangelista, ele faz o seu comentário, né? Ele fala, aquele que veio do alto é superior a todos. Então aqui ele termina a questão. Quem é superior a todos? Jesus Cristo. Ele veio do alto. Então ele é o centro da história. Nós somos da terra e falamos das coisas terrenas, mas ele veio do céu e é superior a todos. Como assim nós somos da terra e falamos das coisas terrenas? Nós não estamos aqui falando de coisas espirituais, de coisas superiores? Sim, porque nós recebemos dele. A nossa compreensão, ela não alcança os céus. Um dos pontos muito importantes da compreensão da Bíblia é que nós, o ser humano, nós não conseguimos evoluir, crescer até chegarmos a Deus. Nós não conseguimos. Nós temos o pecado. O pecado, ele mancha a nossa existência e ele nos torna completamente inaptos e incapazes de termos relacionamento com Deus. E então Deus vem à Terra, Jesus Cristo. Ele é que vem fazer a ligação conosco. Ele é que vem nos chamar para Ele. Então nós somos aqui de baixo. Nós somos das coisas terrenas. Ele lá de cima. Ele veio lá de cima para cá, trazendo as coisas celestiais. E por isso que nós hoje podemos aqui estar aqui conversando sobre a Bíblia, porque Ele trouxe isso para nós e Ele nos revelou. Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas como são poucos os que creem no que Ele diz. De fato, ainda hoje, muita gente não acredita em Jesus Cristo, ou tem aquele acreditar que é um mero constatar que ele existe. Já percebeu isso? Que se você perguntar para um monte de gente assim, ei, você é uma pessoa que acredita que Jesus Cristo... você crê em Jesus Cristo? Eu acho que a grande maioria das pessoas vai dizer assim, sim. E você vai dizer assim, legal, você caminha uma vida de santidade? Que é isso, eu não sou carola, coisa chata, que conversa é essa? Vida de santidade é vida com Jesus Cristo.
é uma vida de buscar um caminho superior. Então, realmente são poucas as pessoas que creem no que ele diz. Vamos tomar sempre isso para nós, né? Nós cremos no que ele diz, nós caminhamos com ele, nós buscamos uma caminhada junto a ele, ou nós só ouvimos e achamos bonito e nos divertimos com o discurso dele. Vamos tomar esse cuidado. Todo aquele que aceita o seu testemunho, o testemunho de Jesus, confirma que Deus é verdadeiro. Então, todo aquele que aceita o relato de Jesus, a história dele, o que ele está trazendo para nós, a vida dele, essa pessoa confirma, né? Ela confirma que Deus é verdadeiro para a sua vida. É claro que Deus é verdadeiro. Então, qual é a diferença? É que para a vida dessa pessoa, há diferença. Ela agora tem relacionamento com Deus. Pois ele, Jesus Cristo, foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limite o Espírito. E é o próprio Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus. Vamos lembrar, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um só. E então Jesus Cristo ele tem o Espírito Santo sem limite. E ele conta as verdades que ele aprendeu do Pai, as verdades dele mesmo, e a gente tem acesso a esse conhecimento e acesso a essa prática de vida. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos. Esse é outro ponto importante das Escrituras. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo tem tudo em suas mãos. Ele recebeu do Pai. Ele é o Senhor sobre a criação. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele não é meramente um professor. Ele não é meramente um profeta. Ele não é meramente um homem bom. Ele não é meramente alguém que foi injustiçado. Ele é o Senhor. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Vamos sempre lembrar que esse crer não é aquela... eu constato que ele existe, não, eu tenho uma força interior, uma fé. Não, eu caminho com ele, isso é o crer, né? Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna. Ponto. Não tem como você dizer assim, não, eu tenho parte com Deus, eu sou uma pessoa de Deus, eu tenho muita fé, mas essa conversa de Jesus Cristo não dá muito para mim não, sabe? Eu acho muito chato. Não. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Vamos entender um pouquinho sobre a questão da ira de Deus, né? Deus não é aquele malvadão que está o tempo todo buscando nos destruir, mas nós somos aqueles malvadões que estamos o tempo todo buscando a autodestruição pelo pecado. O pecado leva à morte. E o pecado é o que nós somos. Quando nós não temos Deus, quando nós não temos Cristo, pecado não é o que a gente pratica, pecado é o que a gente é. Por quê? Porque ele manchou, ele permeou cada célula do nosso corpo e pior, o pecado do ser humano, ele permeou e manchou cada molécula e onda e partícula de energia da existência. Nós, em outras palavras, destruímos a criação de Deus por meio do pecado. E então, a ira de Deus está sobre a criação e sobre as pessoas nesse sentido de que o pecado é extremamente destrutivo. E andar com Jesus Cristo nos torna amigos de Deus, nos torna filhos de Deus, nos torna participantes das coisas de Deus. Eu quero sempre ajudar você a ler as Escrituras e ter uma perspectiva mais clara do conteúdo. Existem e sempre existiram pessoas que vão tentar enganar você, dizendo que você não deve ou não precisa conhecer as Escrituras, que a Bíblia é muito difícil, que a Bíblia é para poucas pessoas. Não. A revelação de Deus é para todos os seres humanos. Se você não sabe ler, busque aprender a ler para poder ler a Bíblia. Se você tem dificuldade com o texto, busque ajuda. Eu estou aqui para lhe ajudar. Então você pode também deixar seu comentário, sua dúvida. No que for possível, eu vou tentar lhe ajudar a compreender melhor esse caminho. Mas não aceite nunca uma ideia de que você não deve ler a Bíblia. Eu já ouvi histórias de gente dizendo, olha, aquele moço lá, ele leu a Bíblia e ficou louco. Eu já ouvi isso. Como se a Bíblia fosse algo assim, olha, é um livro perigoso, não leia a Bíblia. E depois eu fui saber melhor a história da pessoa, a loucura dele foi a clareza espiritual de mudar de direção, de perceber que coisas erradas eram feitas e buscar um caminho certo. Então, tenha você mesmo a sua experiência de leitura da Bíblia, busque você mesmo o conhecimento do sagrado, busque você mesmo andar com Deus, você caminhe com Jesus. Eu já ouvi uma expressão interessante, que Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então não basta que os seus pais tenham andado com Deus,
você deve também ter uma caminhada com Deus, né? Não basta que seus amigos andem com Deus, não basta que o seu líder espiritual ande com Deus. Você deve ter sua caminhada, a sua prática de fé, busque o conhecimento das Escrituras. Se você nos acompanha já há algum tempo, você já deve ter percebido o quanto que conhecer a Bíblia muda a sua vida. Nós estudamos o Evangelho de Mateus completinho, até procure lá, nossa playlist está lá. E muita gente, pelo simples fato de ler esse Evangelho e entendê-lo, passou por grandes transformações. A Bíblia tem esse efeito poderosíssimo. Por quê? Porque é o livro onde está relatada a verdade sobre quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, quem é Deus, o que Ele quer conosco, o que Ele espera de nós. E nós temos acesso a esse texto. Não perca essa oportunidade. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.